Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos o nosso já tradicional Barganhas da Bolsa, com o objetivo de garimpar aqueles ativos mais baratos do mercado financeiro. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos apresentar aqui as ações que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Camil, Cirela, B13 e Santos Brasil. Dentre essas ações aqui, aquela que a gente entende que é bastante barata, que vale a pena dar uma olhada, é a Camil, né? As outras eu vou explicar por que, que são empresas interessantes, mas por que, que também nós não recomendamos. No caso aqui, nós temos os indicadores utilizados aí essa semana, o PL e o PVP. Obviamente, né, pessoal, ninguém vai fazer uma avaliação baseada só nesses indicadores. É interessante sempre lembrar que a gente trabalha com a projeção desses indicadores e que o resultado na última linha, o lucro, é bastante variável, né? Às vezes tem itens não recorrentes e isso pode aqui bagunçar principalmente o indicador, o PL, tá? Mas a Camil aqui tem indicadores baixos, né? Opera abaixo do valor patrimonial e tem um PL baixo, até porque se nós formos fazer uma projeção, o resultado da empresa está bastante pressionado ainda na última linha, no lucro. Então, esse PL aqui dela, se nós formos normalizar esse resultado, estaria em torno de 4, 5 vezes. A Cirela, com indicadores baixos também, 8 vezes o PL e quase operando em cima do valor patrimonial. E aqui duas empresas que têm uma indicadores mais elevados, né? PL de 15 para B3, 20 para Santos Brasil e um PVP de 3 para B3 e 5,5 no caso de Santos Brasil. Como estamos falando de barganhas, não esqueçam de baixar o nosso relatório da empresa, que é para a gente hoje a melhor small cap aí da bolsa, que é a Ferbasa, pensando no longo prazo, né? Tem um relatório ali explicando bem a nossa tese e por que que é interessante investir na Ferbasa, que é uma empresa que tem um ótimo potencial de crescimento, é uma empresa bastante conservadora e também pode pagar bons dividendos. Inicio aqui com o Camil, né, pessoal, que para a gente é uma super barganha, né? A Camil divulgou resultados do primeiro trimestre de 2024, lembrando que ela divulga diferente por causa da safra do arroz, e nós tivemos belos destaques positivos aqui quando nós comparamos, né, com os resultados do ano passado, tá? Principalmente que a empresa vem conseguindo repassar preços. E até essa é uma questão que nós já comentamos algumas vezes, porque diferente de outras empresas de alimento, como é o caso da M. Dias Branco, a Camil tem um potencial maior para repasse de preços, né? E normalmente onde a Camil atua, ela tem muito poder de barganha porque ela tem uma grande participação de mercado, como é o caso do mercado de arroz, por exemplo, tá? Então nós temos aqui a receita líquida da empresa que estava em 2.600 no ano passado, foi para 2.800 no último trimestre, e o lucro saiu de 64 milhões para 78, sendo que ainda está muito pressionado. Então, de uma forma geral, o mercado correspondeu bem a esses resultados, as ações subiram mais de 6% aí, em torno de 6% no dia. É um ativo barato, né? E além disso, tem bastante potencial para aumentar ali a questão do lucro, principalmente quando a empresa adequar um pouco a questão dos custos, lembrando que a Camil também fez algumas aquisições nos últimos anos, né? Então ainda isso pressiona o resultado financeiro da empresa. A outra empresa é a Santos Brasil, né, pessoal, que é um ativo bem interessante. Claro que esse tipo de empresa até ganha mais dinheiro quando nós temos importação do que quando nós temos exportações. Mas ela conseguiu, né, desde a pandemia, né, pegar, mesmo tendo menores importações, conseguiu compensar com maiores exportações. Isso acaba, né, sendo toda essa parte de agronegócio, enfim, tem a Santos Brasil acaba se beneficiando bem em relação a isso. A empresa se readequou bem nos últimos anos, fez uma emissão de ações, conseguiu aumentar as tarifas aí nos últimos anos, até porque nós tivemos uma grande confusão no frete global em função da pandemia. E todas essas questões positivas que a empresa vem conseguindo readequar acabou impactando nos resultados, né? O último ano ruim de resultados foi 2020 e depois o resultado foi só para cima. Lembrando que eles vão fazer uma redução de capital agora, então quem tem ações da empresa vai receber um bom dinheiro aí. Lembrando que a redução de capital ela entra como um dividendo na conta, né? Nós preferimos, em termos de logística, Rumo,
né, a gente entende que ela vai aproveitar mais aqui do que Santos Brasil, por isso a preferência por Rumo, mas Santos Brasil é uma bela empresa, também vale a pena acompanhar. A mesma coisa que a B3, né, pessoal, que nós temos a receita líquida da B3, e eu até quero fazer esse comentário porque algumas pessoas perguntaram, né? Pô, Thiago, mas eu vi lá que a receita da B3 ela é bem estável, do nada dá um pulo, é que foi exatamente o que aconteceu aqui até 2020. E o que que acontece? A receita da B3 ela depende muito ainda de movimentação da bolsa. Eles estão diversificando, inclusive eles fizeram uma joint venture bem legal com a TOTUS, que é a Dimensa, né, que é uma empresa para fazer parecido com o que atua a Sinqia, né, para atender aquelas empresas, corretoras, bancos, né, o setor financeiro de uma forma geral, mas a B3 ainda depende muito da receita de novos entrantes, novos investidores movimentar, né, fazer compra e venda de ações. Isso varia bastante, porque normalmente em anos que a bolsa não está subindo, que a inflação está mais alta, que o juro está mais alto, acaba retraindo o número de investidores. Por isso que a gente tem aqui, né, estabilidade e nesses últimos anos, depois da pandemia, estabilidade também, tá? Não é que seja uma coisa terrível, né, mas é uma coisa que acontece. A nossa principal restrição em relação à B3, como eu já comentei algumas vezes, são os passivos da empresa, né? A gente percebeu que nos últimos anos eles mudaram, né, a classificação de vários desses passivos, e pelo que a gente estudou ali, tem muita coisa que não está provisionada ainda, e nós sabemos como funcionam essas coisas no Brasil. Às vezes, né, pode demorar anos e anos e anos e não acontecer nada, né? Fica na justiça lá um tempão, da mesma forma que pode isso ser definido de uma hora para outra, tá? Apesar da gente gostar do modelo de negócios, principalmente essa questão do passivo não nos deixa recomendar a B3 pensando no longo prazo, né. E a Cirela, tá, pessoal? A Cirela é uma das melhores, uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional construtora no Brasil. Ela tem várias subsidiárias ou empresas que ela tem participação, que também têm ações da bolsa, como a Cury, Plano, a Lave, né, e ela divulgou uma prévia operacional boa aí nessa última semana. O que que acontece de uma forma geral, né, nós temos um pouco de restrição em investir ou recomendar ativos, né, empresas que, atuam diretamente como construtoras, né, como é o caso aqui da Cirela. Por quê? Porque é uma atividade muito complexa. Eu já comentei algumas vezes que não é difícil vender ou difícil é ganhar dinheiro, até porque essa questão de inflação, ela varia muito, a taxa de juros também, né, e isso acaba sendo muito complexo para quem atua no setor, tá. Então, tem que saber comprar no momento certo, vender no momento certo, e quando a gente pensa, e eu falo complexo, é porque é complexo mesmo, né, pessoal, desde mão de obra, material, é muita coisa, né, muito mais complexo do que uma empresa como a Vale, do que uma empresa como a Camil, não tem nem como comparar. E aqui, né, para mostrar isso, nós temos o gráfico de longo prazo da Cirela, né. Se a gente for olhar o ano passado, aqui o preço das ações da Cirela alcançou 2007, ou seja, se a gente não comprar e vender no momento certo, a gente corre o risco de ficar anos e anos lá com o nosso dinheiro empacado, porque esse mercado é muito cíclico. É um mercado que a gente acompanha muito, até porque, como ele tem, pela complexidade dele, a gente consegue entender como a economia está no momento, mas pensando no longo prazo, não achamos tão interessante, a não ser que tenha uma grande oportunidade, né? Eu já contei aqui o caso da Tenda, né, em 2017, que ela valia uma vez, o caixa dela era quase duas vezes o valor que a empresa valia, né? Então deu uma oportunidade boa, a gente ganhou bastante dinheiro, acho que uns 400% foi no caso da Tenda, mas dificilmente nós recomendamos essas empresas. É interessante sim ter aqueles ativos que fornecem para o setor, né? A Gerdau da vida, uma Porto Belo da vida a gente acha mais interessante, tá? Apesar de toda essa qualidade aqui da Cirela, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês o nosso site, as informações aqui na descrição e nos comentários. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações, tudo feito de maneira transparente e independente, e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem no WhatsApp, deixem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.